Pronto, dado. Pronto. Ok, a professora Sandra Leite, ela é professora da rede pública de educação básica desde 2008, coordenadora dos projetos no IFRJ, CEPF, COEX, é assim que fala mesmo? É, Campus Engenheiro Paulo de Fontaine, né? Coordenação Ok. de extensão. Co-coordenadora do Caravana Vale do Saber. Possui especialização Lato Sensu em formação de professores em PLE e mestrado em letras. Estudos linguísticos pela PUC-Rio, licenciatura e doutorado em letras pela UFRJ e licenciatura em pedagogia pela Unirio. Professora, a palavra é com você. Vou entrar aqui também no celular, tá? Gente, muito prazer, muito obrigada, Rafael, pelo convite, muito obrigada quem está aqui participando, né, me escutando, veio conhecer um pouco do Vale do Café. O Vale do Café, a gente vai pensar aqui no Império, no Brasil Império, né? A gente está tendo aí o tempo do imperador aí falando do Dom Pedro II, e o Império começa em 1822 e vai até 1889, sendo que o apogeu assim, do café a gente tem em 1836, 37, que é quando a produção de café ela passa a produção de açúcar, né? Começa a ter mais importância. Então, a gente tem aqui, não sei se vocês conseguem ver o cursor, o mapa do Brasil, o mapa do Rio de Janeiro, e aí essa parte, essa regiãozinha aqui, né? De cima, do Centro-Sul, Fluminense, ou o Vale do Café, nós temos 13 cidades, né? Engenheiro Paulo de Fronten, Barra do Piraí, Barra Mansa, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paracambi, Pati do Alferes, Pinheiral, Rio das Flores, Vassouras, Valença e Volta Redonda. Então, essa região aqui é que a gente chama de ciclo histórico do Vale do Café, pensando no Brasil Império. Aqui vocês veem um símbolo da Estrada Real, porque durante um período também a gente teve a Estrada Real do Comércio. Então, é um pedaço ali que vai de Nova Iguaçu, passa por Vassouras, Miguel Pereira, Pati do Alferes e se encaminha para Minas ou para Goiás. Então, também é um percurso que pode ser feito. Algumas pessoas fazem a cavalo, refazem, remontam esse percurso, e são as duas partes assim que a gente pensa da região do Vale do Café. As fazendas, né, como o Rafael falou. Aqui a gente tem Barra do Piraí, onde a gente tem mais fazendas que são utilizadas como cenários de novelas. Nós temos aqui, essa primeira aqui é a São João da Prosperidade, que tem também a parte interna aqui com a anfitriã, que há muitos anos ela faz abre a fazenda e você pode visitar ela com roupa caracterizada. Temos aqui embaixo a Fazenda Taquara também, que hoje em dia você ainda pode perceber alguma coisa de café, porque assim, a gente tem o Vale do Café, mas quando acabou, né, teve o declínio da produção de café aqui no Vale por causa do esgotamento do solo, ficamos um bom período sem café, e agora está sendo revitalizado isso. Então, a gente tem algumas fazendas que começam a fazer algum plantio, alguma coisa, alguns encontros de cafeicultores que estão retomando, mas a gente teve esse apogeu na época imperial, e com o esgotamento do solo ficou um bom tempo sem o café no Vale do Café. Por isso que é ciclo histórico do Vale do Café, né? E essa fazenda aqui, que vocês veem a varanda, é a Fazenda Aliança. Essa última é a Fazenda Ponte Alta. Então, assim, Barra do Piraí é uma cidade que tem essas 5 fazendas, né? E são fazendas que são muito utilizadas. Por causa disso também, há cerca de 10 anos, um secretário de desenvolvimento, né, da cidade fez um polo de audiovisual.
E aí começou a se fazer cursos, né, de audiovisual e alguns filmes, junto com as escolas também, FATEC junto, fazendo a parte da capacitação das pessoas, e alguns filmes foram até para festivais na Itália. Tá? A Fazenda Aliança, vou voltar aqui, que é essa do corredor, né, que vocês viram, tem também a parte agroecológica e o polo bufaleiro. O que acontece? A atual proprietária, ela percebeu que os búfalos, né, conseguem se adaptar muito bem nessa região, e aí começou há uns 10 anos a fazer, né, essa criação e a produzir queijo de búfala. E algumas outras pessoas, alguns outros proprietários começaram também a criar esses animais e a fazer esse tipo de queijo também. Então, começou agora a se configurar esse polo bufaleiro na região, né, de Barra do Piraí. Valença, que é próxima à Barra do Piraí, a gente pode subir a serra, passa pelo distrito turístico de Barra do Piraí, que é Ipiabas, e logo no limite você tem Conservatória. Temos a Fazenda Florença, que é essa aqui, e achei interessante trazer o nome, né, porque a Teletandem a gente tem aqui a questão do Rio né, do Brasil e da Itália, e aí Florença, né, teria esse recordo aí italiano. É muito conhecida conservatória pelas serestas, então durante muitos anos a gente consegue ver as serestas, e o carnaval também é um carnaval de rua, de cidade do interior, bem família, então é uma coisa bem interessante. Esse aqui é o interior da fazenda Vista Alegre, que é em Valença. Então, o conservatório é um distrito de Valença, e Valença né, um município mais abrangente, não é só o distrito de conservatório. Então, a gente tem em Valença a Fazenda Florença, a Fazenda Vista Alegre e a Fazenda Chacrinha. Paraíba do Sul, a gente tem a Fazenda Boa Vista e Rio das Flores, Fazenda do Paraíso, Fazenda União, Fazenda Campos Elíseos e Fazenda Santo Antônio. A Fazenda União é a que está sendo representada aqui nesse slide. Também tem essa questão assim, da opulência do café, né? Vocês virem a louça aqui da fazenda com o logo deles, né? E aí a gente chega em Pati do Alferes, com a Fazenda Boa Esperança, Fazenda Monte Alegre, Fazenda Pau Grande. A gente tem falado aqui até agora né, do café, das fazendas, e aí a gente não pode deixar de citar dois personagens muito importantes, porque a gente tem o Império, a gente tem os fazendeiros, mas a gente também tem as pessoas escravizadas. E Pati do Alferes foi onde a gente teve maior rebelião, né, de escravos, de pessoas escravizadas no Brasil, lideradas pelo Manuel Congo. Também teve a participação de Mariana Crioula. Eles não são um casal, tá? Muita gente às vezes confunde. A Mariana Crioula, ela comprou sua própria liberdade, ela era uma escrava de ganho, ela vendia produtos e aí ela conseguiu a sua liberdade. E o Manuel Congo foi o líder dessa insurreição que aconteceu em Pati do Alferes, aqui do lado, da cidade do lado de Miguel Pereira. Pati do Alferes também é famosa pela festa do tomate, então tem vários produtos de tomate, mas vários shows. Acontece geralmente em Corpus Christi. Agora está se desenvolvendo um turismo rural, e a gente tem aqui nesse desenho, nessa foto, a aldeia de Arcozelo, né, que patrimônio do IFAM, está muita discussão aqui para conseguir, mas eu acho que agora vai sair a verba para fazer a revitalização desse espaço, porque ficou muito tempo sem poder mexer, e
a gente sabe que no Brasil leva um tempo, né, conseguir fazer o patrimônio ser preservado. Às vezes a gente não consegue os subsídios necessários, mas agora, ao que tudo parece, a gente vai ter essa reforma e, se Deus quiser, em breve vai estar reaberta, porque é um espaço muito legal, muito interessante. Além dessa fazenda, dessa aldeia, né, do Arcozelo, e da festa, a gente também tem o Museu da Cachaça, em Patidolferes, que você pode chegar lá e você vai ver cachaças do Brasil todo, com nomes, separado por nomes, é muito interessante. Chegando a Vassouras, eu separei essa foto da Fazenda Secretário, a meu ver, é a fazenda mais bonita que nós temos aqui na região. Né? Era difícil visitar, mas durante o Festival Vale do Café a gente consegue, e geralmente abre durante o Festival Vale do Café, que é em julho. Todas essas fazendas, a maior parte, as que ficam fechadas quando chega o Festival Vale do Café, que começou em 2003, que é um festival de música. Você tem música clássica, você tem chorinho, você tem muitas coisas interessantes. Foi idealizado pela Cristina Braga, que é uma arpista do Teatro Municipal do Rio, e aí, desde 2003, a gente tem esse festival. As fazendas geralmente abrem. Se não abrem a fazenda por dentro, você consegue, pelo menos nos jardins, né, passear para ver os concertos que são oferecidos nessas fazendas. E aqui do lado direito, nós temos a imagem da fazenda São Luís da Boa Sorte, que também tem o Museu do Café, e que criou em 2015, né? 2014, 2015, a gente tem aqui uma viagem de conhecimento em uma fazenda histórica. Eles fizeram um projeto durante uns 2 ou 3 anos, recebiam os alunos das escolas públicas. Então, você chegava na fazenda, você tinha uma encenação, né, com os personagens, que era o barão, as pessoas escravizadas, e se problematizava muito essa questão. Eu acho isso interessante porque você traz não só a opulência, né, da época do café, mas você também vê, além de conhecer a fazenda, as crianças conseguiam entrar, ver toda a parte de arte sacra que tem lá dentro, passeavam mesmo pela fazenda toda, guiada com um tour guiado, com esse grupo de teatro, em diferentes momentos, apareciam durante esse percurso, né, esse dia que se passava na fazenda, e no final você tinha, antes do Covid, que eu falo assim, já ensinavam a lavar as mãos adequadamente, né, com a parte do pessoal da saúde, e depois um almoço. E foi interessante porque eles, quando fizeram o projeto, eles pensaram, conversaram com as escolas também, que tipo de almoço servia, assim, o que seria mais comum, o melhor aceito pelas crianças. Então, você passava ali aquela tarde e depois você podia discutir sobre a história, né, com as crianças, ao longo dos meses seguintes. Foi muito interessante. Muitos alunos assim que foram, às vezes no primeiro segmento, quando chegavam no segundo, a gente era uma memória, né, recorrente, sempre falavam dessa visita. Aí também temos a Eufrásia Teixeira Leite. Então, Vassouras tem as fazendas e a gente tem o Museu Chácara Casa da Era, que é essa casa coberta de era, que era a casa da família Teixeira Leite, que a Eufrásia preservou a memória dos pais. Então, assim, ela viveu ali até 1873, se eu não me engano, acho que é isso. Tenho aqui 1873, quando os pais faleceram, o pai faleceu, a mãe faleceu, e ela foi para Paris com a irmã Francisca. Então, ela preservou a memória dos pais, assim, a casa dos meus pais ninguém mexe, e aí é muito interessante porque é um museu, a gente pode ver aqui algumas peças, as roupas dela, da época também,
são peças de vestuário que você, daquela época, muito bem conservadas, com sapatos completos, hábitos completos, que assim é referência no mundo mesmo. Para você, a gente não tem acesso assim de manusear, mas quem cuida, né, dessas peças tem que usar luva, enfim, tem todo um processo para manter, né, essa memória aí. E ela foi a primeira investidora do Brasil. Naquela época, a mulher não tinha tanta instrução, mas o pai dela só teve a Eufrásia e a Francisca, então ele quis dar instrução às filhas, ensinou a matemática bem, e ela, quando foi para Paris, ela triplicou a fortuna do pai, fazendo. Você vê ali na casa, interessante, você quando chega no museu, tem assim, o passaporte dela assim, milionária, né? Então a profissão dela é milionária, porque ela já foi com uma fortuna, foi de navio, e quando ela chegou lá, ela triplica essa fortuna do pai. Então, investindo em bolsa, não só na bolsa europeia, mas em bolsas asiáticas, realmente é uma referência de educação financeira, né, para o Brasil, a primeira mulher investidora que conseguiu muito bem. E ela se torna benemérita de Vassouras. Então, assim, ela vai em 1873 para Paris, volta esporadicamente alguns momentos para Vassouras, vem a falecer aos 80 anos, em 1930, no Rio de Janeiro, no seu apartamento no Rio de Janeiro, e ela deixa um legado para a cidade assim, incrível. Além da casa, que agora é um museu, a gente tem uma escola, que ela deixou um espaço, que era a Regina Célia, que é a escola para meninas, e uma outra escola que durante muitos anos foi o Senai, agora virou Centro Cultural Joaquim Teixeira Leite. Pensando nisso, né? Tinha que ter, porque naquela época tinha a escola de meninos, e ela deixou muito bem amarrado esse testamento, porque ela não deixa herdeiros, mas a cidade fica com um hospital também, Eufrásia, que ela deixa, tem uma parte também do que a gente chama de Morro da Vaca, que agora tem um mirante da cidade. Enfim, ela preserva ali, ela doa muitas terras, muitas instituições que tem uma fundação que tem que gerenciar essas instituições, mas pensando assim, na população vassourense. Então, ela é muito conhecida. Essa foto aqui é da Praça Barão de Campo Belo, que também, para mim, é uma das mais bonitas que a gente tem aqui na região. A gente tem a Igreja Matriz, né, Nossa Senhora da Conceição ali ao fundo. Do lado esquerdo, nós temos as figueiras, é uma rua com várias figueiras em sequência, assim, muito bonita. Do lado direito, temos o antigo asilo, que era Barão, que agora está sendo todo revitalizado e vai se transformar no Museu Vila de Vassouras, com obras do período de arte barroca, que a fundação que está sendo a manutedora desse asilo vai trazer essas obras. A obra está assim, incrível assim. Então a gente tem vários museus em Vassouras também. Do outro lado a gente vai ver. Aqui é o chafariz também. E do lado esquerdo, assim, então você tem a igreja, descendo um pouquinho, a gente tem agora o Centro Cultural Cazuza. Você entra porque a família do Cazuza, né, o avô do Cazuza, vassourense, até está sepultado no cemitério ali atrás da igreja matriz. Então você tem ali agora o Centro Cultural em homenagem, que acontecem outras exposições além da exposição permanente com os objetos do Cazuza, sobre Cazuza. Essa foto aqui à esquerda é uma visão aérea do que vai ser o Museu Vila de Vassouras, tá? Que fica do lado direito da igreja. Quem está olhando para
frente da igreja, do lado direito nós temos o Museu Vila de Vassouras e um pouco abaixo à esquerda o Centro Cultural Cazuza. Também em Vassouras nós temos as cervejas artesanais e os laticínios. Esse laticínio, Fazenda Vermelha, tem uma linha de queijos tipo italiano, né? Então tem uma burrata, tem outros tipos, não só o queijo Minas, o padrão que a gente está acostumado, mas eles fazem alguns queijos de uma linha inspirada na Itália. E nós temos a cervejaria também. No mesmo local, além do laticínio, você tem a cervejaria artesanal, que tem diversos tipos de cervejas, não só a Pilsen. Aí Miguel Pereira também, a gente vai ver, tem também agora essa vertente de cervejas artesanais. A gente está tendo também agora 26, 27 e 28 de novembro, o primeiro encontro nacional de colecionadores de cachaça, e é a quarta-feira de cachaça de Vassouras. A cachaça magnífica, ela fica na Fazenda do Anil e a gente briga, porque assim, no rótulo está Vassouras, mas para Miguel Pereira as pessoas dizem, não, é Miguel. Né? Então, assim, como a fazenda é muito grande, você tem os limites ali, você tem o CNPJ está em Vassouras, mas a gente também, Miguel Pereira, quer saber que a cachaça magnífica, né, pertence a Miguel. Então fica essa briguinha, e é magnífica, tem uma história interessante. A esposa do dono da Fazenda Anil que fez, né, que faz a cachaça magnífica, uma cachaça exportação, eles quase toda a produção, né, vai para fora, tem muitos lugares lá fora que recebem a cachaça magnífica. Ela era reitora de uma universidade, então ele botou o nome da cachaça em homenagem à sua esposa, então magnífico reitor, magnífica reitora, e aí o nome da cachaça ficou magnífica. A gente não pode deixar de falar das pessoas do local. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande em Vassouras, pelas pessoas de Vassouras. Eu atualmente moro em Miguel Pereira, mas morei 9 anos em Vassouras. Então, nós temos aqui, eu quis trazer para vocês do cenário, né, de cultura de Vassouras, a Jussara Pereira de Almeida, que é da Academia de Letras de Vassouras, é uma professora, ela é baiana, mas vassourense de coração, está há anos em Vassouras, professora nas escolas municipais, e ela é cordelista, e ela, em 2018, ela fez o cordel Ciência para a Redução das Desigualdades, mas ela tem várias, ela tem um cordel sobre Eufrásia, sobre vários personagens de Vassouras, várias pessoas de Vassouras. Ela tem uma produção muito grande de cordel e faz também oficinas, transita nas escolas. Durante a Semana Nacional, que a gente organiza, está sempre como parceira, assim também a Tisa, que é a Beatriz Vidal, e o marido dela, o Hélio, que em 2018 eles fizeram 5 anos de Rodas de Saber e 15 anos de Barrearte, que é uma cerâmica que eles fazem, né? Então, a Barreartes é uma produção de cerâmica, e o Rodas do Saber, durante 5 anos consecutivos, eles todo mês, 2019 também fez, mas agora com a pandemia ficou uma coisa mais espaçada. Eles faziam todo mês uma roda de saber. O que é isso? Tinha-se um tema, as pessoas chegavam, né, pessoas da academia ou não, pessoas comuns, e a gente sentava numa roda e conversava sobre aquele tema, muito bem conduzido, muito bem escolhido, e a gente ia descobrindo as características do local, os saberes locais, as tradições, também as influências, né, dos povos, dos diferentes povos. Muito interessante esse projeto, e dia 25 agora, a Tisa está lá em Portugal apresentando os projetos dela, né, sobre o Vale do Café, num encontro de educadores. Então, assim, é o Vale, né, em Fortaleza, o Vale também em Portugal. Também temos, muito importante, de manifestação em Vassouras, a Associação Afro Jongo Caxambu Renascer, Cacalo faleceu há alguns anos,
mas assim, o jongo ainda continua, né? Que é uma tradição do Congo-Angola, né? De vertente africana, e a caninha verde, que é tradição, é uma dança em pares, tradição portuguesa. Então, a gente tem esses dois elementos aí, sempre nos festivais aparecem, né, em Vassouras, dessas manifestações. Não poderia deixar de falar também do Observatório Magnético de Vassouras, que está desde 1915. É um braço aí do Observatório Nacional, que foi fundado em 1827 por Dom Pedro II, e em Vassouras a gente tem as observações dos campos magnéticos a partir de 1915, né? A construção começou em 1913, mas em 1915 a gente já tem o edifício, já tem as medições. Aqui são alguns aparelhos, e como tem o Observatório Magnético tem a ver com o Observatório Nacional, eu vou lembrar que a gente teve agora, até semana passada, a 14ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que aconteceu, foi organizada na Colômbia, mas com a pandemia foi feito em diversos países simultaneamente online, né? E aí a base da seleção brasileira foi em Vassouras novamente. A primeira vez que a gente teve uma Olimpíada Internacional em Vassouras foi em 2012, e aí essa semana a gente teve a 14ª Olimpíada, conseguimos, inédito, assim, a primeira vez que o Brasil consegue, nesse evento internacional, uma medalha de ouro, prata e bronze. Então, está todo mundo em festa aqui, feliz da vida com o acontecimento, né? Chegando em Miguel Pereira, eu moro em Miguel Pereira agora, morei 9 anos em Vassouras, agora estou em Miguel. A gente tem a Fazenda Santa Cecília, que fica mais ou menos no distrito de Veracruz, que é onde foi fundada a cidade. Agora a gente tem o primeiro distrito, que é aqui o centro, não é Veracruz, mas ela foi fundada ali em Veracruz. E tem a Fazenda São João da Barra. Quem está vindo de Vassouras passa por Engenheiro Paulo de Fronten, Morro Azul, e aí um pouco antes de chegar aqui no centro, a gente passa pela entrada da Fazenda São João da Barra, que também é uma fazenda espetacular. Quando tem Festival Vale do Café, assim, recomendo, sempre tem as atrações muito interessantes, e o local também, além da parte arquitetônica, a decoração da casa, né, do interior da época, é um espaço muito legal, e eles sempre trazem umas atrações muito interessantes. Miguel tem mais a ver com os esportes também, temos cachoeiras, o parapente, o pessoal gosta muito de descer de rapel aqui da ponte. Essa ponte aqui, que é a ponte ferroviária Viaduto Paulo de Fronten, ela é a primeira ponte, ou a segunda ponte em curva. Então, não se pode, mas não é mais utilizada por trem, você pode fazer isso, passar por ela a pé, mas virou um monumento aqui da cidade, né? E uma referência de arquitetura mundial. Temos também a Capelinha dos Escravos e Folia de Reis, né? 6 de janeiro, mais ou menos, a gente tem a Folia de Reis, que acontece aqui em Vassouras também, na praça ali, vocês viram, Barão de Campo Belo, 3, 4, 5, 6, o dia 6 é o Reis, né? Mas mais ou menos nessa época, dependendo do calendário, do dia da semana que cai, a gente tem essas manifestações né, nessas duas cidades, tanto em Vassouras como em Miguel Pereira. Chegando a Paulo de Fronten, essa aqui são imagens do Anaetê Music Garden, que eu havia falado do Festival Vale do Café, que é feito pela Cristina Braga. Então, ela comprou esse espaço, essa fazenda,
e começou a ativar com vários eventos. Como ela é uma musicista, né, ela traz essa questão do jardim sonoro, alguns piqueniques, tem um espaço mesmo que você transpira essa arte, essa integração, né, com a natureza, mas também tem muitas manifestações artísticas que acontecem, e ela também tem uma preocupação de ecologia, então é muito comum a gente ver feiras com pessoas locais, né, produtores locais, que demonstram seus produtos em algumas épocas do ano. Para finalizar, falar um pouquinho de Engenheiro Paulo de Fronten, né? A gente tem o IFRJ também. Hoje é o Dia da Cultura Científica, então, só para finalizar, a gente tem o Caravana Vale do Saber, que é o projeto Guarda-Chuva que engloba a Semana Intermunicipal de Astronomia do Vale do Café, que começou lá em Vassouras em 2013, um ano depois, né, das Olimpíadas Internacionais terem acontecido em Vassouras. A gente começou a fazer Semana de Astronomia todo ano, e a Feira Intermunicipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Vale do Café, a FIMUCT, também começou em 2013 como feira municipal. E aí, como intermunicipal, foi em 2016. Então, de 2016 para cá, a gente começa a englobar vários municípios. Começamos com 4 municípios. No último ano, tivemos 7 municípios, que do ciclo que a gente viu antes são 13, né? E a gente já tem 7, mas com a pandemia a gente parou mesmo com esses que já tinham sido incorporados. E a gente tem essa abrangência do projeto aí físico, quando a gente está percorrendo os municípios. Online a gente extrapola, né? A gente conseguiu, agora na FIMUCT, a gente teve participação do Rio Grande do Sul, do Paraná, Minas, São Paulo. Então, a coisa boa, né, da pandemia, eu acho que é o que a gente está fazendo agora, né? A gente consegue se comunicar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, fazer essa troca de saberes online. Então, muito obrigada, grazie. É isso. Uau! Olha, tá todo mundo aqui espantado com tanta coisa legal, né? E que a gente não sabia, que a pandemia está proporcionando a gente a saber. Eu queria saber uma curiosidade, né? Quem quiser tiver pergunta pode fazer também. A minha curiosidade você está engajada nesses eventos todos, e qual é? Estou vendo que as cidades elas têm um perfil de evento muito grande, Tem. né? E você está engajada nisso? Então, a gente quando a gente fala Caravana Vale do Saber, né, que começou em Vassouras com a FIMUCT e com depois a Semana de Astronomia, a gente começou com essa questão dos eventos científicos, mas aí organizando as semanas nacionais, porque a gente começa em 2013 também com a Semana Nacional em Vassouras, e aí a gente vai abrangendo Miguel Pereira, Mendes, Paulo de Fronten, vai crescendo nos municípios em torno. A gente tem não só a parte científica, mas a questão da divulgação científica, que aí engloba, né, o cordel, as manifestações culturais. A gente sempre vai fazer esse corredor científico-cultural que a gente fala do Vale do Café. Então, a gente está com 7 municípios coordenando, eu e Késia, né, e desde 2019 a gente institucionalizou no IFRJ, porque, Rafael, a gente fazia do próprio bolso. Era assim, a pegada, sabe? Correr sacolinha no comércio, pedir ajuda para os donos de hotel, porque a gente trazia as equipes, né, dos pesquisadores, chamada pública também, mas nem sempre a gente conseguia chamada pública do CNPq. Então, fomos fazendo até 2019, que 2019 foi institucionalizado no IFRJ. Então, assim, porque tomou um corpo muito grande. Uma coisa é você fazer 2, 3 cidades, aí pega aqui do lado, quando chegou a 7, a gente falou, não, precisa institucionalizar até para dar uma continuidade, né? Então, para envolver mesmo a comunidade do IF
ter mais braços para ajudar, né? Porque são muitas pessoas, né? A gente coordena, mas são muitas pessoas. Aí com o IF a gente tem agora o Ricardo Knaip, que é o diretor do campus, que abraçou a ideia, que ajudou a essa institucionalização, e o Lindney, que é o coordenador de extensão. Né? Então, eu fiquei só como coordenadora, estou como coordenadora de projetos cedida, né? Minha matrícula é de Miguel Pereira, parcialmente eu estou no IF, parcialmente em sala de aula no município, e tenho a matrícula do Estado. Então, a gente está realmente engajado aí nesses eventos. E é uma cidade que, assim, uma cidade não, né? Uma região com vários eventos acontecendo o tempo todo, tem muita coisa boa, sempre assim, a gente vê, né? Cerveja artesanal, cachaça, a questão de música muito forte, né? Você tem sereste, tem conservatória, tem o chorinho também em Mendes, músicas de vários tipos, e a música clássica também presente no Festival do Vale do Café, além de outras, né? Então, assim, é muito interessante. Eu recomendo. Por isso que eu falo que é um encanto, né? Não, pois é. O povo aqui no chat está perguntando, né? Se tem algum evento próximo de acontecer online e como é que é a estrutura hoteleira da região. Então, os hotéis, eles estão... A gente está tendo agora um investimento até de novos hotéis, né? Algumas fazendas, a Fazenda União, por exemplo, Não, Fazenda União não, desculpa. Aliança. Ela também recebia... acho que até os estudantes de português para estrangeiros da PUC ficavam na Aliança. Então, assim, algumas fazendas recebem, não muitos turistas, né, mas alguns turistas. A gente tem os hotéis. Em Vassouras agora, o Bliss, que foi inaugurado com uma internet super potente, foi onde a delegação, né, do brasileira ficou. Eram duas equipes para fazer essa Olimpíada Internacional, eles ficaram lá, justamente por causa da internet. Aqui em Miguel Pereira, nós temos alguns hotéis que acabaram de inaugurar e o prefeito está no movimento de revitalização aqui da cidade, com várias parcerias. Nós tivemos uma visita agora eu esqueci o nome do hotel, mas ele ganhou o melhor hotel do mundo em Gramado. Ele veio para cá e disse que vai fazer um em Miguel Pereira. Então, estamos com essa novidade aí, com a possibilidade. Várias pousadas também, Airbnb também acontece aqui, é possível. Enfim, e evento online, nós tivemos a semana agora de ciência e tecnologia do campus, e não, previsão assim, o Festival da Cachaça vai ser presencial, não vai ser online, não. Mas eu posso fazer um levantamento e enviar para você e você divulgar depois. Tá bom? Joia. Ó, o povo quer saber aqui, ó, o Paulo, que é noveleiro, ele quer saber como é a questão da gravação das novelas, se tem como é que é a movimentação na cidade. Aí eu te pergunto também, aí pergunta minha, tem um tour das fazendas das novelas ou por um acaso falam das novelas também, está incluído já nos tours normais? Geralmente, quando você visita uma fazenda, eles dizem quais foram as novelas que foram gravadas ali, né? A gente não tem assim. Se quiser ver as fazendas, eu recomendo vir durante o festival do Vale do Café. É cheio, né? Tem movimento? Tem, mas é quando todas elas que abrem estão abertas. Nem sempre elas estão abertas, né? E por essa questão também de gravação, às vezes você quer ver a fazenda, mas ela está com, né, alguma série, alguma novela, algum filme sendo gravado, e aí você fica impossibilitado de entrar na fazenda. Mas em julho, com o festival, você tem essa possibilidade, esse acesso, né, é maior das fazendas no mês de julho, quando tem o Festival do Vale do Café. Mas assim, tem várias que você pode agendar, visitar, e aí eles falam, né? Aqui foi feito
novela, série e tal. Algumas coisas também acontecem ali no centro, né? Aquela presença de Anitta, a menina no centro, aquele chafariz, né, que eu mostrei da Praça Balão de Campo Belo, no centro da cidade mesmo. O problema é que de vez em quando tinha uns eventos, depois que aconteceu a série, durante um tempo, às vezes a gente acontecia de algum estudante querer representar a série numa madrugada dessas empolgada, mas agora já faz bastante tempo que aconteceu. Mas às vezes você vê os atores, né, que estão gravando nas fazendas, eles vão ali para o centro da cidade, tanto de Vassouras como Barra do Piraí, mais para Vassouras. Apesar das fazendas, né, de ter Vassouras e Barra do Piraí, geralmente quando eles vão para o centro, saem da fazenda, eles vão muito para o centro de Vassouras. Porque é uma cidade pequena, são 34 mil habitantes, mais ou menos, então... Não, e é bacana, né? A Praça de Vassouras é muito emblemática, né? A Praça lembra muito uma cidade nossa que a gente tem aqui no Ceará. Não sei se você chegou a conhecer, Guaramiranga. Não. Fica a 2 horas mais ou menos de Fortaleza. É bem estilo a praça em frente à igreja, subida da igreja no alto, assim. Bem parecido mesmo com Vassouras. É muito bonito o jardim, né? Isso, é. Vale a E pena. O festival é qual período de julho? Mais ou menos na metade. Lá pro dia 10, 12, já começa a ter o festival. E São você 7 a recomenda... 10 dias. Varia. Isso que eu ia te perguntar. Além do dias. O tempo do festival, qual o tempo que você sugere de visitação, de permanência no Vale do Café? 7 dias, 7, 10 dias é legal? Então, vocês viram a quantidade de fazendas, né? O festival, ele não é um festival barato também, né? Eu acho que assim, não dá para você pensar assim, de ingresso, tem como comprar no festival, no site, né? Mas são ingressos que não são tão baratos, não. Mas é interessante se organizar, e eu acho que pelo menos umas 3 fazendas, né? Seria interessante de ver. Fora isso, você também tem as visitações. Tem algumas fazendas que não tem, não vai ter a atração, mas vai estar aberta. E assim, não é que todo dia aquela fazenda tem. Geralmente eles fazem assim, um dia tal, uma fazenda tal e tal. Então, você pode ir visitar uma fazenda num dia que não tem o concerto e ir numa outra durante o concerto. Eu acho que assim, a secretária é uma das mais bonitas. Essas São João também, né, de Miguel Pereira, eu fiquei encantada. E tem a fazenda também, a Fazenda São Fernando, também muito bonita, as apresentações. Geralmente era o Turíbio Santos que tocava, né? Eles faziam muito concerto com ele. Então, vale a pena isso, percorrer, e às vezes nem só ficar nas fazendas, né? Ver os museus, ver as cidadezinhas mesmo, né? Os centros também, você ficar ali de bobeira. É vida de interior, né? Ficar... Mas é bom demais, né? Curtir uma natureza, um ritmo devagar, né? Eu estive já em Vassouras, em Miguel Pereira. Fui na festa do tomate, em Patidoféres. Conheço bem, mas voltaria com o maior prazer. Frio. Não, frio de doer o osso. Frio de doer o osso. Tem muito frio mesmo. Quem resolver vir para a festa do tomate, mas vem aquecido mesmo. Casaco da Europa. É muito frio. É bem frio mesmo. Muito bem, mas alguém tem perguntas? Estamos nos encaminhando para os momentos finais. Alguém tem curiosidade? Deixa eu ver aqui o chat. O Paulo disse que você vai organizar uma viagem. Pois é. Todo evento que a gente faz aqui, organização do encontro, a gente promove aí uma viagem mental, pelo menos, imaginária. Estamos esperando o patrocínio da UFC. Pois é, né, Dado? Pode casar, de repente, com algum evento científico, né? De, tô indo para o congresso. Não é? Eu acho justíssimo, né? Então. E as áreas é o que você falou? É astronomia, né? Geralmente... Então, o campus do IFRJ, do Engenheiro Paulo de Fronten, a área é games.
gente tem tecnologia da informação no ensino técnico, games mesmo, né, na graduação, acho que foi a primeira graduação pública aqui da América Latina, se não me engano, do América do Sul com certeza, agora tem outras, mas a gente tem essa vertente do campus, já estamos agora com uma pós-graduação de gestão de negócios em TI, já se encaminhando para o mestrado, a gente já fez audiência pública um pouco antes da pandemia, já estava engatilhada essa questão de abrir o mestrado. Pinheiral, temos apicultura, a parte também, né, de agronomia, é forte lá em Pinheiral, que são os 2 IFs, assim, né? Pinheiral fica perto de Volta Redonda. Ah, legal. A Sandra riu, gente, porque é uma piada nossa, porque a Sandra foi para a Itália. A Sandra é minha colega da graduação, da época do Letras Italiano. E Sandra foi para a Itália, ganhou uma bolsa. Só que você não sabia, né, Sandra, que você ficava hospedada no apiário, né? Não, é um amigo meu que tinha o apiário. Eu ganhei a bolsa, fui estudar, mas eu fiquei um tempo lá e aí a gente acaba virando estagiária, né, Rafael? Mas foi bom. Exatamente. Ele tinha, na verdade, apiário e tem até hoje, né? Eles chamam de laboratório, que faz shampoo, a parte cosmética, né? Shampoo, condicionador, produtos com geleia real, enfim. Legal demais. Um amigão meu lá também da Sardenha tem um apiário também. Bem legal. Quem sabe um dia eu trago ele para falar aqui também sobre mel. Dado frequência, você colocou no link não? No chat não? Professor, eu peguei, viu, os nomes de quem tá aqui já. Ah, então beleza. Então não se preocupem com a frequência. Mais alguma pergunta, comentário, gente? Terminamos bem na hora hoje, hein? Parabéns. Momento especial. Obrigado, Sandra. Nada, Paulo. Um prazer. Muito obrigada Muito a todos legal. que assistiram. Quem vai assistir depois, Muito né? interessante, viu, Sandra? Eu fico muito feliz de falar, né? Eu sou do Rio, né? Conheci Rafael na UFRJ, mas desde 2004 estou aqui na região e é muito legal. Excelente mesmo e bacana o teu engajamento. A gente sente o amor pela região, na tua voz, na tua fala, na precisão dos dados, né? Isso é muito legal. Todo mundo que vem falar aqui pra gente sempre fala com muita paixão. Isso é fantástico, né? O fundamental. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Tchau, gente. Beijo Beijão pra todo mundo. Valeu, tchau.